Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ei, a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estou aqui para gravar o último vídeo da nossa série de reflexões táticas do espírito do anticristo. O tópico de número 15, porque o vídeo com esse aqui vai dar 18 vídeos. Alguns tópicos nós dividimos em vários vídeos, e outros a gente falou em vídeos mais resumidos. Esse será um vídeo mais objetivo. E esse último fala sobre confusão, ou um cristianismo confuso. Confusão é a tática de número 15 do espírito anticristo. E um cristianismo confuso é o que ela objetiva. Ok? Com a divisão dentro do cristianismo, o opositor tem como objetivo promover outra coisa, que é a confusão. Já tenho falado que a pluralidade de religiões no mundo é uma tática de Satanás para confundir a mente dos incrédulos, para que eles não vejam e não consigam discernir por si qual seja a religião verdadeira, ou aquela que é a coluna e firmeza da verdade. Por isso comecei com esse versículo, que diz assim no início dele: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A única forma de se mostrar qual é a religião que fala sobre o verdadeiro Deus é quando a gente deixa com que o Senhor brilhe e resplandeça através de nós, através de nossa vida, através de nossas obras, através dos frutos, porque como diz a palavra, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? De igual modo, a pluralidade de denominações e de ideologias teológicas no meio ou no seio do cristianismo traz confusão até mesmo para os cristãos, quanto mais para os que estão de fora. A ideia de cristianismo confuso não é uma ideia, muitas das vezes, para as pessoas do mundo olharem, mas muitas vezes é uma ideia que tanto acontece lá fora, com as pessoas do mundo olhando e vendo aquela divisão, quanto acontece dentro das igrejas, com muitos crentes divididos. Isso se divide em termos denominacionais, com muitas placas de igreja, muitas denominações, algumas, como nós meditamos em umas postagens atrás, falando sobre divisão. Algumas denominações surgem de forma legítima para defender a doutrina, outras surgem de forma ilegítima por pura cobiça dos olhos ou por espírito de facção, outras por inveja. Ali nós colocamos vários tópicos, né? Você pode acompanhar essa série nossa em vídeo, esse é o último vídeo que estamos gravando, e pode acompanhar essa série nossa no meu site www.umcristão.com. Lá você vai lê-la, ela é escrita, né? Aqui você está vendo ela comentada, eu leio alguns trechos do que eu postei lá e faço alguns comentários. Praticamente toda a série foi assim. E algumas vezes eu trago alguma coisa a mais para poder complementar. E aí você tem a opção, ou você pode ver os dois, para ver o que você pega de mais em um e no outro, ok? Um espírito de ostentação possui o coração de muitos líderes que em tempos atrás diriam que a sua denominação é a igreja verdadeira. Hoje afirmo que a sua visão é verdadeira. Agora vamos pensar aqui. No mundo, as pessoas dizem: a minha religião é a verdadeira. Na igreja, antigamente, alguns pastores diriam: a minha igreja é verdadeira.
E hoje em dia, devido eles possuem um raciocínio mais progressista, né? Então eles não ousam dizer ou usurpar o direito de ser uma igreja verdadeira, porque eles sabem que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Mas eles usam dizer que a sua ideia ou a sua doutrina, aquilo que ele defende, é verdadeiro. E aí a divisão de pentecostais, não pentecostais, a divisão de arminianos e calvinistas, a divisão de neopentecostais, tradicionais, reformados, não reformados. Enquanto a divisão está no âmbito dialogal das ideias, a gente não olha muito, porque muitas dessas divisões são divisões meramente superficiais. Elas não estão atreladas às doutrinas básicas do cristianismo. As doutrinas básicas são mais doutrinas periféricas, né? Por exemplo, discute-se sobre o mecanismo da salvação entre arminianos e calvinistas, mas o importante é a pessoa ser salva. Essa questão de só é pré-determinada ou se ela é escolhida por presciência, ou seja lá qual for o detalhe ou a minúcia que dá brigas acaloradas por muitos, enquanto está no campo da ideia, isso é irrelevante. Por quê? Porque o importante é a pessoa ser salva. A Bíblia diz: permanecer até a morte, dar-te a coroa da vida. O importante é a pessoa permanecer firme, perseverar. Este é o importante. É ele chegar lá. Não desistir. Né? Agora, isso aí serve para confusão, para discussão. Essas minúcias, né? Servem para discussão. Para qual a importância dessas minúcias? Elas servem para mim poder dar uma instrução para um novo convertido, para alguém da minha igreja. Mas não serve para mim ficar debatendo teologia acalorada. Porque enquanto isso está simplesmente por no sentido de orientação instrutiva para me passar para os meus irmãos, tudo bem. Mas quando isso deixa de ser uma orientação instrutiva, por exemplo, para mim, que tenho uma visão arminiana, quanto isso passar de ser uma visão instrutiva e passar a ser o âmago da minha alma, passar a ser aquele negócio que vai estar entranhado na minha alma, aí isso deixa de ser algo bom e passa a ser algo ruim, porque isso já vai estar trazendo um espírito faccioso, um sentimento de facção, de divisão, né? E isso traz confusão, porque deixa as pessoas em dúvida qual que é o verdadeiro, qual que é o certo. O certo é permanecer até o fim, na presença de Cristo, confiando que Ele é o Salvador. Isso tanto um quanto outro prega, Jesus Cristo como Salvador, né? Mas várias doutrinazinhas servem para trazer uma confusão lá fora, né? Talvez seu propósito não seja esse, mas gera quando as pessoas entram em briga, quando as pessoas entram em discussões, quando as pessoas começam a criar tempestade num copo d'água, né? Então vamos lá, eu pontuei o seguinte aqui para nós sermos mais objetivos no nosso vídeo. A igreja verdadeira é a igreja de Jesus, a qual está fundamentada em Jesus. Jesus é o fundamento da igreja verdadeira. A doutrina básica lá, aquelas doutrinas básicas do cristianismo: salvação, morte e ressurreição de Jesus, a encarnação de Jesus e várias outras doutrinas bases do cristianismo. Eu posso ter errado alguma citação aqui, algum teólogo aí, fica à vontade de escrever no comentário aqui, corrigir.
desde que seja sem um propósito mal, né, irmão? Comente na boa, ok? E se não comentar na boa, nem vou responder, mas vou dar uma curtida, porque eu não quero responder para não gerar, entendeu? Mais comentário. Mas vamos no objetivo, né? Nosso objetivo aqui é responder essa pergunta que eu vou começar a fazer agora. A igreja verdadeira é a igreja de Jesus, a qual está fundamentada em Jesus. Mas em que se estabelece essa confusão? Qual é a base da confusão que existe no cristianismo e que Satanás tem operado, que o espírito do anticristo tem operado? Ou quais são as bases desta confusão? Primeira base, ela se estabelece num coração egoísta. O egoísmo é a marca de um coração que não está realmente convertido a Cristo. Converter-se a Jesus é converter-se ao mesmo propósito de vida ao qual Jesus rege ou consagra o seu coração. Não é converter-se à religião ou ao cristianismo meramente falando. Pedro já era discípulo e Jesus falou que um dia ele iria converter. Ele já era discípulo. E quando você se converte, fortalece os seus irmãos, disse Jesus para Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículo 32. Pessoas convertidas apenas à religião não entendem a Jesus, pois não trilham o seu caminho. E acontece que esses não convertidos se tornam líderes e arrebanham pessoas que pensam que estão convertidas a Jesus e não estão, e se estranham com aquelas que são, né? Ou seja, ele passa a ter uma visão denominacional e não uma visão bíblica, né? A visão denominacional às vezes converge, mas às vezes quando a denominação prega algo que não seja a palavra de Deus, ela diverge, né? E infelizmente muitos estão convertidos à religião, então estão presos àquela visão denominacional e acaba não conseguindo ver a visão que a palavra de Deus quer revelar para ele e se converter àquele verdadeiro, ao Jesus da palavra de Deus, ao Jesus real, ao Cristo vivo, né? Um coração egoísta é de pessoas que não são convertidas. A pessoa não se converteu a Jesus, ele não nasceu de novo. O seu coração ainda é um coração regido pelo egoísmo, pela inclinação carnal e egoísta. Se estabelece numa visão de fora. Primeira base, se estabelece no coração egoísta. Segunda base, se estabelece numa visão de fora, ou seja, uma visão doutrinária que é fora da doutrina bíblica, que são doutrinas filosóficas e de filosofias e de teorias e de outros ramos, de outros pensadores que não são cristãos e que muitas das vezes nem compartilham da mesma fé que nós e não creem em Deus, né? E esses homens muitas vezes têm uma ideia muitas vezes deturpada, uma ideia encroada e um raciocínio desenvolvido pelo pecado, né? Que consegue olhar e o pecado guia a sua forma, a sua cosmovisão, a sua forma de raciocinar, né? O verdadeiro cristianismo se estabelece na visão de Jesus e anda no caminho dele. No atual cristianismo, vemos líderes influenciados pelo marxismo, pelo budismo, humanismo, naturalismo, evolucionismo, religiões orientais, movimento feminista, movimento gay e outras correntes ideológicas e filosóficas presentes na psicologia, antropologia, teologia e nos centros universitários em geral. Muitas visões existem, muitas vozes falando, mas a voz que nós precisamos é de ler, entender e saber a palavra de Deus. É claro que muitas dessas vozes vão usar a palavra de Deus para dizer alguma coisa, né? Mas ele só está pegando a visão de fora e embutindo ela na palavra de Deus, e não procurando entender o que a palavra de Deus realmente fala. Então, o cristianismo
confuso se estabelece num coração egoísta e se estabelece numa visão de fora. O cristianismo confuso se estabelece no amor ao mundo e no que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, né? Ok? É notório que o pecado não promove comunhão, nem tampouco a unidade, mas promove a separação. Muitos movimentos ditos cristãos têm surgido no intuito de satisfazer um vício pessoal ou coletivo e justificar um pecado aos olhos dos leigos. No mundo há muitas pessoas querendo ser diferente, e o desejo de ser diferente, de fazer a diferença, não é de Cristo, mas do mundo. Entenda essa frase minha. Vou explicar. O cristão não deve focar em ser diferente do mundo, mas deve focar em ser igual a Jesus. A grande sacada não está em você querer ser diferente, porque vários movimentos procuram fazer a diferença. A grande sacada está em você procurar ser igual a Jesus, né? Porque se focar na diferença, cada um será diferente ao seu modo. Mas se focarmos em sermos igual a Cristo, seremos todos semelhantes a Ele. Seremos um, aí haverá uma unidade nessa visão em Cristo Jesus e seremos luz para o mundo. Ora, quem procura ser diferente não procura referências, pois a referência traz uma certa igualdade, né? Quem procura ser diferente não procura uma referência, não procura um modelo. Paulo disse: sede meus imitadores. Não, se eu sou diferente, por que eu vou imitar Paulo? Né? Eu tenho que ser diferente, diferente do mundo, diz eles. Mas o mundo também é cheio de gente diferente. De qual mundo, então, você está querendo ser diferente? Né? Eu acho que esse raciocínio é um raciocínio errado, porque esse raciocínio perde o foco. Ele não mostra o foco real. Ele só fala para você ser diferente, mas ele não fala para você como que tem que ser. Na verdade, a palavra de Deus não nos ensina esse raciocínio. Ela nos ensina, sim, que a gente tem que ser igual ao Senhor Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei, é ser imitador, é ser discípulo. O discípulo não é maior do que o seu Senhor, né? O discípulo, quando é superior, ele é igual ao seu Senhor, né? Então vamos lá. Se baseia em quê? Se baseia numa visão que vem de fora, num coração egoísta, se baseia no amor ao mundo e no que no mundo há. Agora vem uma pergunta dentro disso aqui. Em que está o cristianismo confuso? Em que o cristianismo está confuso? Ele está confuso a respeito da pessoa de Jesus. Quem é realmente Jesus para você? Quem é o Jesus do qual você acredita? Ele é o Jesus da Bíblia? Ele é real? Você conversou com ele hoje? Você acredita mesmo nele ou acha ele mentiroso? Seja sincero. Você acredita nas mesmas coisas que Jesus, que ele? Naquilo que ele ensinou, naquilo que ele pregou na sua palavra? Na sua conduta cotidiana, não tem seguido um curso diferente daquilo que Jesus te disse? Ou será que você segue a palavra de Deus mesmo? Jesus comia com pecadores. Hoje em dia Jesus seria uma pessoa progressista? Você acha, na sua visão? Não, Jesus não seria progressista. Jesus comia com pecadores porque Jesus era pescador. Ele estava lá para pescar aquelas pessoas. Como ele disse para Pedro: estou te ensinando, Pedro, e vou te ensinar, Pedro, a ser pescador de homens. Qual é a visão que foi te passada?
da pessoa de Jesus? Será que você entende mesmo qual é o Jesus da Bíblia? Será que a sua visão concorda com a visão de Jesus? Muitas vezes as pessoas dizem que Jesus era uma pessoa amorosa, totalmente diferente do Deus do Velho Testamento. Você já está errado aí, porque o Jesus do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Ah, mas Jesus ali era mais amoroso. Jesus aqui está numa missão totalmente diferente. Ele está aqui para focar e revelar ao mundo o caráter de Deus e revelar ao mundo o propósito salvífico de Deus através da pregação do reino de Deus, né? Ele tem um caráter e uma missão diferente, mas ele é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus justo do Velho Testamento. Deus não é iracundo, ele é justo. Deus não é injusto, né? Mas ele não se pauta pelas leis dos homens. Ele se pauta pela lei eterna, a lei de Deus. Na sua conduta cotidiana, o que eu estava perguntando aqui, você crê no mesmo Jesus que eu? Será que temos a mesma visão de Jesus? Ou melhor, falamos da mesma coisa? Será que eu estou falando a mesma coisa quando a gente conversa sobre Jesus? Será que estamos dizendo a mesma coisa? Qual a visão que teus pais, teus amigos, tua denominação, teus professores de escola dominical, teus ciclos sociais no geral te passaram a respeito da pessoa de Jesus? E é a visão que você tem a respeito de Jesus hoje? Será que é a mesma visão? Você mudou? Qual seria a opinião deste teu Jesus sobre as grandes questões polêmicas que incomodam as pessoas em nossa sociedade? Qual seria a visão sua do teu Jesus sobre aborto? Qual seria a visão do teu Jesus sobre esse movimento feminista lésbico que tem por aí? Qual é a visão do teu Jesus a respeito de tantas questões, né? Aí vem outra pergunta. Será que teu Jesus entraria em conflito com a Bíblia? Será que teu Jesus acharia que a Bíblia é um livro ultrapassado? O que ele pensa sobre drogas, sexo, ideologia de gênero, aborto, transexualidade, ecumenismo e outras questões da nossa sociedade pós-moderna? Uma geração de cristãos confusos a respeito de Jesus é o que eu vejo. Infelizmente, eu vejo muitos cristãos que se baseiam na visão que o mundo quer passar a respeito de Jesus. Lembre-se o que eu já falei, uma visão de fora, né? O que as pessoas falam sobre Jesus, as pessoas que nem conhecem Jesus, que nem conhecem a palavra de Deus, eles querem ensinar para nós quem é Jesus, né? Aí Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uns diziam: João, Elias, né? Não, Jesus falou, Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Vamos lá. A pergunta é, desculpa, em que está o cristianismo confuso? Está confuso a respeito de Jesus? Está confuso a respeito da doutrina, né? Uma doutrina errada também ensina uma visão errada a respeito de Jesus. Sabemos que todos pensam diferente em vários aspectos. Todavia, a doutrina bíblica não pode ser interpretada à luz das correntes filosóficas seculares. Um dos motivos é a sua origem, a palavra de Deus vem dele. Toda a inspiração das Escrituras emana do Espírito Santo, e a origem das filosofias seculares vem da mentalidade ateísta, pagãs, de demônios e da própria carnalidade ou visão carnal e contaminada pelos pecados, pelos vícios que a pessoa tem. Há dois testes que podemos aplicar em todo o ensino ou em toda a doutrina. Primeiro,
é o teste da fé. Será que provém de Deus, estando conforme a doutrina apostólica, de modo a poder ser recebida pela fé? Ou será que ele é produto de uma imaginação humana? O segundo é o teste do amor. Esse ensino promove a unidade do corpo de Cristo? Ou, se não, ele é irresponsável, um causador de divisões? Fé significa que a recebemos de Deus. Amor significa que ele edifica a igreja. Ele julga a doutrina por seus frutos. O critério final pelo qual julgar qualquer ensino é se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. A doutrina dos falsos mestres não faz nada disso. O que ela faz é promover a especulação e a controvérsia. Esse trecho eu tirei do livro A Mensagem de 1 Timóteo e Tito, de John Stott, e algumas observações aqui que eu fiz enquanto eu falei. Vamos lá. Em que está o cristianismo confuso? Está confuso a respeito de Jesus, está confuso a respeito da doutrina, está confuso a respeito da verdade. Ainda escuto o questionamento de Pilato: o que é verdade? A nós é dito que somos a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a verdade sobre Deus, a verdade que é Jesus, a verdade que é ministrada pela sua palavra e que nós defendemos, nós que sustentamos. Se nós estamos confusos, como podemos ser a coluna e firmeza da verdade? Nós precisamos manter firmes os princípios, nós precisamos manter e não barganhá-los, né? Você dizer que Jesus é verdade, mas ao mesmo tempo dizer que a teoria da evolução é legítima, é uma coisa meio esquisita, né? Meio confuso para esses crentes, é meio complicado. Eles têm que fazer um exercício teológico de interpretação e de distorção da palavra para poder tentar trazer um significado diferente a algumas passagens de Gênesis. É meio confuso, né? É isso que nós estamos falando. Confuso a respeito da verdade. Outro texto que eu peguei do irmão John Stott, né, da mensagem de 1 Timóteo e Tito, diz assim: o pluralismo, uma mistura étnica e religiosa, como ideologia, cada vez mais está sendo advogado como politicamente correto. O que se sustenta é a validade e a independência de toda religião como sendo um fenômeno culturalmente condicionado, e desaprova-se toda tentativa de converter alguém. De fato, um dos principais princípios do pós-modernismo é que não existe uma verdade objetiva, e muito menos uma verdade universal e eterna. Pelo contrário, dizem, cada um tem a sua própria verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e as nossas verdades podem divergir totalmente uma da outra, até mesmo contradizer uma à outra. Consequentemente, a virtude mais apreciada é a tolerância, que tolera tudo, exceto a intolerância daqueles que insistem em que certas ideias são verdadeiras e outras falsas, que certas práticas são boas e outras más, né? Ou seja, a gente insiste porque a gente defende. Agora, essas pessoas, elas não defendem nada porque cada um puxa, se baseia no seu achismo, né? Quarta coisa em que o cristianismo secularizado dos dias de hoje tem estado confuso: a sua fé. Se temos cristãos confusos quanto a Jesus, quanto à doutrina, quanto à verdade, certo e indubitavelmente o teremos quanto à fé. A grande pedra de tropeço da fé de muitos dentro dos templos cristãos é basear sua fé na palavra de homens, em trechos isolados da Bíblia, e se apossarem de promessas que não foram feitas para ele, né? Isso são grandes pedras de tropeço. O que é uma fé confusa? É uma fé que não é
e nem é uma fé que não é nem um pouco racional, que é puramente emotiva, ou seja, é uma fé que é guiada pela emoção. Ela é irracional porque ela segue qualquer caminho, qualquer direção, sua lógica se baseia apenas no que se sente. Esta é o tipo de fé que o mundo se simpatiza. Ela é tão sólida quanto um nevoeiro. É o tipo de crente que não vê problema em negociar seus princípios porque não crê verdadeiramente neles. São assim ou porque foram iludidos por um charlatão da fé e tiveram a fé abalada, passando a não crer mais severamente na Bíblia, dando crédito a pensadores estranhos à palavra de Deus. Ou seu coração egoísta levou a, amando o mundo e o que no mundo há, a procurar, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, uma denominação tipo porta larga, né? Ou seja, uma igreja que tudo bem para os pecados que ele peca, né? Se a gente for olhar isso, infelizmente vai acabar virando uma bagunça, né? O fumante procura a igreja para os fumantes, o bêbado para a igreja para os bêbados, né? A igreja lá, como é que vai? Pinguinha nossa, amém, né? Segundo a sua conveniência, sendo assim, o mesmo não tem raiz na sua fé. Tem uma fé exótica e estranha ao cristianismo verdadeiro. Salvação. Como pode ter um cristão confuso com respeito à salvação? Muito sábio, por que não dizer, é uma das doutrinas básicas do cristianismo. Não é isso uma questão pessoal? Não seria estar certo e não equivocado a respeito de sua salvação? Tenho as seguintes certezas ao afirmar isso. Nem todos os cristãos são convertidos a Jesus, e sim a maioria são convertidos à religião. Muitas denominações hoje em dia possuem um discurso permissivo, fazem concessões sem temor algum de princípios tão fundamentais de sua fé. Muitos dos cristãos atuais possuem uma fé confusa e também, como já afirmamos, creem num Jesus estranho ao da Bíblia. São amantes do mundo e das coisas do mundo, sua religião está erguida sobre fundamentos de arrogância e egoísmo, e aí, diante de tais certezas, só posso concluir que a salvação dos mesmos está incerta e estão confusos no sentido de que estão equivocados a respeito da mesma. E certo é que muitos ditos cristãos vivem e se relacionam como se não houvesse a realidade da condenação e da morte. Ou seja, eles vivem uma vida alienada. O cristianismo não é uma vida de alienação, mas é uma vida de consciência, né? E estão confusos com respeito à sua própria identidade. Muitos dizem, eu não sou crente, eu sou... pois até o diabo é crente. E outros dizem, eu sou cristão, outros dizem, eu sou filho de Deus. Outros dizem, eu sou discípulo, outros, eu sou evangélico. Outros, eu sou de Jesus, sou discípulo de Jesus, né? Por causa disso, por acaso, isso não parte de um desejo de autoafirmação? É uma questão. Esse tipo de afirmação, né, que muitos crentes fazem, não parte de um desejo de autoafirmação, de sua própria identidade? Vocês sempre não fazem isso porque eles não estão querendo autoafirmar a sua identidade? Muitos lamentam a perca de identidade de algumas denominações. Muitas vezes, igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo, porque mudaram as questões de uso e costume, começam alguns até pastores começam a lamentar, né, por causa desse, e começam a falar, não, estamos perdendo a nossa identidade, né? Agora, qual que é importante, a identidade da denominação ou a identidade do cristianismo? Questão de costume e de prática denominacional mudar, muitas vezes, algumas vezes, dependendo do motivo e do tipo de mudança que se é feito, é bom, dependendo é mal. Mas a nossa identidade é estar
inspirados na palavra, é sermos cristãos verdadeiros. Já faz muito tempo que existem cristãos que não sabem mais quem são e de que espírito são, né? Mas nós somos filhos do Altíssimo. Nossa identidade não se coloca nas paredes de uma congregação, e sim se evidencia na nossa vida com Jesus. É a nossa vida com Jesus que vai mostrar quem nós realmente somos. Vejo que verdadeiramente aquele que está passando ali é um servo de Deus. E Jesus disse também certa vez, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, quando amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, verdadeiramente sereis meus discípulos. E nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Esse versículo está em João, capítulo 13, versículo 35. Vou ler o 34 também. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ok? Fiquem com Deus, né? A paz do Senhor, curta, compartilhe e ore por nós, amém? E semana que vem, possivelmente, ou na outra semana, estaremos começando a nossa série baseada em Mateus 24 e 25, uma série de reflexões sobre o sermão profético, que creio que também vai ser uma bênção para vocês, ok? Fique com Deus.